A nossa convidada de hoje, ela é graduada em Psicologia na PUC de São Paulo e fez mestrado em Psicologia Clínica na USP. Ela é doutoranda em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela USP também. No Mackenzie, ela dá aula de Psicologia Analítica, Teoria e Prática, além de ser supervisora clínica. No seu consultório, ela atende jovens, adultos, idosos, grupos e famílias. Primeiro, obrigado por nos acolher e Um fazer essa prazer. entrevista pra gente. A ideia de vocês é muito bacana. É um prazer participar. Obrigado. Eu queria que você começasse explicando um pouco pra gente o que te levou aí para a área de psicologia analítica. Olha, o que me levou foi esse modelo de psique que se preocupa tanto com a história de vida da pessoa e o quanto isso vai influenciando na sua estruturação, na sua personalidade, quanto com a parte criativa da psique. Então, esse modelo de psique que considera muito a questão do inconsciente e no sentido de um inconsciente pessoal formado pelas interações com o outro, a sua história de vida, o seu momento histórico, e essa camada do inconsciente que é universal e que é criativa e promotora de desenvolvimento foi o que me interessou, fazia sentido para mim. Né? Falei, olha, eu acho que é isso mesmo, acho que o ser humano tem essas duas partes que são muito mobilizadoras da consciência. Então essa integração foi o que me levou a escolher psicologia analítica para trabalhar na clínica. Você comentou que existem alguns preconceitos dentro da psicologia, assim. Mas que eu acho que a psicologia briga muito com a psicologia. Nem sei se você podia estar falando isso. Não, claro. Mas eu critico. Entre as abordagens. Eu critico isso em nós, na nossa categoria, entre nossos colegas todos, né? Eu incluo nisso. Como há ainda uma dificuldade de dialogar, de aprender um com o outro, e sinceramente acredito que isso até atrapalha uma maior inserção social da psicologia. As pessoas entenderem mais a importância do nosso trabalho. Nosso trabalho Sim. pode beneficiar tantas pessoas em tantos campos. E eu acho que essa dificuldade de diálogo entre nós também acaba nos afastando de poder estar com a sociedade, das pessoas entenderem o que faz um psicólogo. E você acha que isso, se a gente mudasse um pouco isso na graduação do estudante de psicologia, talvez a gente conseguiria uma força maior na psicologia? Eu acredito. Acredito. Como que você vê na sua prática clínica a questão da saúde mental, né? Olha, a visão da psicologia analítica, e é a minha também, eu compartilho muito disso, o que é saúde mental? Saúde mental é a possibilidade da pessoa ter contato com as diversas partes da psique dela. Então, quando a gente pensa em doença mental, pensando, por exemplo, em neurose, nós estamos falando de alguém com ego rígido, que não está podendo dialogar com os diversos complexos, com diversas imagens arquetípicas que poderão instrumentalizar a psique como toda a personalidade, para lidar com os desafios do desenvolvimento, os desafios da vida. Então, a saúde mental é sempre a busca, nunca terminada, dura a vida inteira, né, de uma pessoa que tenha um ego que dialogue com as diversas partes do inconsciente pessoal e coletivo. Principalmente, quando ele falava uma coisa legal, ele falava assim, não adianta só ter um insight, perceber, né, onde estão as feridas emocionais, as fixações e os potenciais de desenvolvimento. Essa é a primeira parte. Ele fala que é 10, 20% do opus, né, da obra, que é esse desenvolvimento da personalidade. Ele fala, mas aí tem um trabalho importantíssimo, quase que um trabalho braçal do ego, de pôr isso na vida concreta, real, no dia a dia e melhorar a vida. Então isso é saúde mental. É uma busca contínua, tem progressões e regressões, adaptações e readaptações. Quando uma pessoa ela dialoga com o seu mundo interno, ela pode ser muito mais criativa e muito mais original com ela mesma, né? E ter um bom diálogo, uma adaptação com o mundo externo. Adaptação nesse sentido de manter sua originalidade, se fazer entender, poder transformar o mundo também ser transformado por ele, porque o mundo também, né, externo tem muito a ensinar para o indivíduo. A psicologia analítica e essa busca pela saúde mental, a boa integração da psique do indivíduo,
ela só se dá em práticas individuais ou a psicologia analítica também é aplicada em práticas de grupo? E como que é isso? A psicologia analítica ela é aplicada em práticas individuais, em práticas de grupo, em práticas assim, com pacientes infantis até anciãos, né, idosos, porque para a psicologia analítica, o desenvolvimento da personalidade começa do dia em que nascemos até o dia da nossa morte. Uhum. Ela é aplicada em contextos comunitários, sociais, em instituições de saúde. Qualquer lugar em que a psicologia possa inserir, né, e ter intervenções para beneficiar o indivíduo, a psicologia analítica se insere. Então, você vai ter trabalhos de psicologia analítica em comunidades, trabalhos com orientação profissional, trabalhos com psicologia organizacional, trabalhos sociais. Você vai ter trabalhos ligados à psicologia da educação. Tem uma frase do Jung que eu gosto muito, eu não sei direito quais são as palavras que ele usa, mas que ele fala que você pode conhecer várias abordagens, dominar várias técnicas, mas na hora H é humano com humano. Isso. É muito bonita a frase, mas estar um humano diante do humano é uma coisa que é muito difícil também. Eu queria saber quais são as maiores dificuldades ou os maiores desafios que a psicologia analítica, a prática da psicologia analítica te trouxe, assim, te traz. Bom, essa do Jung é muito legal, né? Porque assim, você tem que saber muita técnica, você tem que saber muita teoria, né? Você tem que estudar muito, tem muita supervisão, você tem que sempre se aprofundando profissionalmente. Mas quando você está com um paciente, isso que ele quis dizer é o seguinte: não encaixa uma teoria no paciente, ouve o paciente, né? O Jung dizem que ele foi o primeiro, né? Talvez um dos primeiros, mas dizem que foi o primeiro a falar que contra-transferência é uma ferramenta de trabalho, porque é uma comunicação do inconsciente do paciente para o seu. Às vezes o ego não consegue falar, não dá conta de manter aquilo na consciência, né? E reprime, negligencia. Então o inconsciente envia isso para o inconsciente do analista, terapeuta. Então você tem que ouvir aquilo, se perguntar o que isso quer dizer, é meu, é dele, o que é dele, o que está acontecendo. Então você tem que estar aberto para receber esse processo do paciente, ao invés de simplesmente encaixá-lo num modelo já pré-estabelecido. A psicologia analítica e a arte, né, elas têm uma relação muito próxima. Você acha que o bom psicólogo, para ser um bom psicólogo junguiano, você precisa ser um estudioso de arte ou ter um contato forte com a arte? Você sabe que eu acho isso para todo e qualquer psicólogo? Eu acho, porque assim, a psique é simbólica e a arte é simbólica. A arte é uma forte expressão do inconsciente também, não só da realidade externa, né? E aí, se você tem um contato, além de estudar muito a psicologia, além de fazer muito análise para ser um bom psicólogo, um bom analista, você tem um contato também com esse mundo tão simbólico da arte, você afia o teu pensamento simbólico. E a arte expressa dinâmicas do ser humano brilhantemente, né? Às vezes ela se antecipa à ciência, muitas vezes, né? Então isso eu acho para todo e qualquer psicólogo. Mas eu queria falar uma coisa. Às vezes eu ouço coisas assim: eu queria muito ser junguiano, eu queria seguir a psicologia analítica, mas eu tenho medo porque eu acho que eu vou ter que saber tudo de mitologia, tudo de arte, tudo de psicologia analítica. Não é bem assim, né? O próprio conteúdo teórico, os livros de psicologia analítica, eles lá nos textos já estão, a questão da mitologia já está ali apresentada como uma articulação, como uma expressão de dinâmicas psíquicas ou de fixações, de paralisações, de medos, ou de necessidades de desenvolvimento, ou de necessidades de ampliações criativas da personalidade. Então esse material já está organizado, né? Claro que você vai se interessar em algum momento por ler mitologia, por falar que interessante, quero saber mais, quero ler um pouco mais, e vai se interessar por arte, pela expressão muito, inclusive das imagens arquetípicas, né? A arte é muito arquetípica. Eu queria que você falasse um pouco pra gente qual que é a diferença que você enxerga entre a psicologia que você exerce e a psicologia do senso comum, a vista pela população, assim. Olha, acho que é totalmente diferente, né? Acho que todo psicólogo também sente assim, né? Acredito eu. Porque a psicologia do senso comum, até onde eu posso entender, vem com muitas fantasias do tipo assim: o psicólogo é um amigo. O psicólogo não é um amigo, né? Mas acho que tem uma diferença muito grande no nosso trabalho, que eu falo muito dos meus alunos de supervisão, que a gente tem um movimento de compreensão do processo. O psicólogo, ele não julga o paciente, ele não entra com uma questão de se é certo ou errado, moral ou imoral. Mas o psicólogo também, o nosso trabalho analista, vai apontar
os funcionamentos patológicos. O que as pessoas às vezes não esperam por isso na terapia, esperam que seja um amigo que vai dar colo, uma mãe boa, que vai dar um colo, né? que vai dar conselho. Pois é, também às vezes a psicologia é entendida como um aconselhamento, alguém que vai te falar o que é errado, o que é certo. E a psicologia analítica, muito, mas acredito que a psicologia de maneira geral, ela ajuda o indivíduo a refletir e a se conhecer. Ela ajuda o indivíduo na sua autonomia e liberdade de pensamento e de processos emocionais e de ação. E não vai falar, faça isso, faça aquilo, não é aconselhamento. Algumas pessoas procuram terapia, isso eu vejo aqui no meu consultório, eu vejo nos casos que eu supervisiono lá na clínica, a escola do Mackenzie, via nos hospitais que eu trabalhei, com uma fantasia de que vai ser um lugar assim, muro de lamentações. Eu vou lá mostrar como eu sou infeliz e vou chorar muito. Vai, também isso, todos nós fazemos isso em algum momento, até nas próprias análises. Mas aí o mundo vai magicamente se transformar, porque eu estou em terapia e eu não vou ter trabalho nenhum. É o psicólogo, a psicóloga que vai ter trabalho. E o trabalho, na verdade, é do paciente, né? A gente ajuda a construir pontes de diálogos com o inconsciente e pontes de contato com essa realidade externa, com o outro, de melhores, né? De funcionamentos mais saudáveis. Mas é um trabalho, né? Fazer análise, ser analisando. Né? O senso comum não vê assim, né? Às vezes vê também como, eu acho que tem desde idealizações assim, vai fazer mágica, vai resolver tudo, ou qualquer coisa é psicologia, então se dá um conselho, se dá uma de amigo, às vezes você vê ali atitudes totalmente inadequadas em filme, cinema e televisão. Retratam um psicólogo de uma maneira... Da pior maneira possível, né? Ou o psicólogo é louco, ou o psicólogo é psicopata, ou ele tem caso lá com a paciente, o paciente, a família inteira. Ou quando os três juntos. Ou tudo junto, ou ele é amigo e vai viajar junto. É totalmente errado. Eu acho que as pessoas ainda têm muita dificuldade para entender o que é o trabalho, né? Que é tão grande o trabalho da psicologia. E de alguma forma, talvez nós também temos dificuldade para mostrar, para expressar isso. Bom, para finalizar, a gente falou um pouco de arte, eu queria que você indicasse, eu sei que é uma tarefa muito difícil para todo candidato, mas que você indicasse para a gente um livro, um filme e uma música. Nossa, deixa eu pensar. É que eu gosto de tanta coisa, tenho muita dificuldade para pensar num único, assim. Eu acho que livros... Estou pensando em vários, pode? Pode. Não sei, acho que a gente pode pensar desde a Divina Comédia, do Dante Alighieri, que escreveu numa crise de metanoia, um assunto que me interessa muito no doutorado, né? Quando ele fala, por exemplo, no meio do caminho me encontrei numa estrada escura, tendo perdido... No meio do caminho me encontrei numa estrada escura, tendo perdido o caminho, essa estrada, me perdi. E aí ele vai descobrir todo esse caminho, né? Numa segunda metade da vida. Um livro. Acho que um outro, pensar um pouco em música. A obra do Chico Buarque, que fala maravilhosamente bem, né, da psique, inclusive da mulher, apesar dele ser um autor masculino, um homem, né, um autor masculino. Mas, por exemplo, eu acho a obra do Caetano Veloso muito arquetípica também, né? Eu acho que, assim, se a gente pensar no surrealismo, no impressionismo, que também fala da psique como símbolo, sai dessa realidade concreta e objetiva, sim. Também é muito importante. Acho que pintura também é uma coisa que o psicólogo deve se aproximar muito. Era livro, música e filme. Nossa, filmes são tantos, tantos e tantos, qual que seria? Sabe o que eu acho? É que eu acho que o cinema, ele expressa muito a psique, né? O cinema, por exemplo... O mundo dos arquétipos, né, os potenciais, os símbolos, eles aparecem muito na mitologia, mas hoje em dia no cinema. Então os heróis, as heroínas, a capacidade de superação, a capacidade de transformação, né, aparece muito em filmes. Vocês podem ver que os temas mitológicos, o ciclo arturiano, temas da Grécia clássica, vivem sendo filmados e refilmados. Então acho que o cinema, de maneira geral, ele traz essa possibilidade de contato, de encontro com essas imagens interiores, né? Gosto muito do filme O Nome da Rosa e adoro o livro também. Então, para mim, esse é livro e filme. Porque O Nome da Rosa mostra muito a questão do que foi feito com o feminino no patriarcado. Sim. O feminino foi relegado ao sujo, ao feio, ao demoníaco, e foi um massacre, né? Com a Inquisição, por exemplo, e com a questão do medo. Então, eu indico O Nome da Rosa, do Humberto Eco, livro fantástico, e o filme também é muito legal.
Tá certo, muito obrigado. Obrigada.